Boa noite, meus amigos. Uma vez, um prazer estar aqui com vocês para refletirmos juntos sobre o tema de estudo que foi proposto, a família como célula fundamental da organização social. Não é novidade para nenhum de nós que vivemos um tempo de que está imposto para nós um momento de reflexão de hábitos, de costumes, de valores que vieram juntos com a pandemia. E nunca foi tão fundamental revalorizar e ressignificar a nossa convivência familiar. Então, vamos centrar aqui o centro dos nossos argumentos para a gente refletir sobre esse assunto. A nossa vida não começa quando a gente ganha a vida do corpo físico. Para nós que estudamos a doutrina, é importante que a gente se lembre constantemente que nós somos espíritos, portanto temos uma história pregressa. Aqui viemos para estar em constante processo de evolução e melhoramento. E que a nossa escola fundamental é a escola da convivência social. Então é muito necessário que a gente reflita sobre não só a bênção de estarmos aqui novamente com essa oportunidade, reencarnados, vivos, diante da possibilidade de refazer caminhos e nos melhorarmos, mas, sobretudo, de valorizar o nosso lar, a nossa família, para que a gente construa cada vez mais relações mais significativas de afeto, de amor e fraternidade. Então, vou pegar aqui o Livro dos Espíritos para a gente ir lá na Lei de Sociedade e dar uma olhada na questão 768, que diz assim: o homem deve progredir, mas não pode fazer isso sozinho, porque não dispõe de todas as faculdades. Eis porque precisa se relacionar com outros homens. No isolamento, ele embrutece e se enfraquece. Então, a nossa primeira consideração continua valendo. Como nos tornarmos cada vez irmãos para que cresçamos em laços de fraternidade sem compreendermos que essas relações sociais são fundamentais para a gente entender quem é o meu irmão. É apenas aquele que me foi concedido pelos laços da consanguinidade? Ou esse significado tem algo muito maior, que se espalha como o amor sem fronteiras, sem barreiras? Essa é uma proposta educativa da pedagogia de Jesus, quando ele diz que para que possamos nos amar mutuamente é preciso compreender também as nossas dificuldades, as nossas mazelas, as nossas vicissitudes. Bom, se a gente só progride nas relações, fica claro que a gente precisa cuidar cada vez melhor da qualidade dos seres humanos que nós criamos, que nós ajudamos a formar. E por isso que o lar e a família são tão importantes como essa célula primordial. Se a gente for lá na biologia, uma célula, né, é um pequeno organismo de menor tamanho, mas não necessariamente de menor complexidade. E quando olhamos para nós mesmos, começamos a perceber que esse exercício de individualização é também esse exercício de ser gradativamente exposto a graus maiores de complexidade. Como agir com ética, com responsabilidade para sua comunidade sem que a gente passe pelo exercício do lar, da família? Se a gente pegar um outro estudo, o livro Estudos Espíritos, pelo espírito de Joana de Ângeles, psicografado por Divaldo, a gente tem um capítulo todo dedicado à família. E lá ele faz uma diferenciação interessante. O lar, no entanto, não pode ser configurado como edificação material, capaz de oferecer segurança e paz aos que aí se resguardam. A casa física, é apenas a argamassa, os tijolos, a cobertura, os alicerces e os móveis, enquanto o lar são a renúncia, a dedicação, o silêncio, o zelo, com que se permitem aqueles que se vinculam pela eleição
efetiva e afetiva ou através de um positivo consanguíneo decorrente da união. Então, se a gente começa a entender que todos nós somos responsáveis pela qualidade das nossas relações, começa a ficar mais fácil avaliar o meu comportamento, as minhas atitudes e como elas reverberam não apenas em mim, mas naqueles que me cercam. Se a gente for considerar que o propósito da expansão dos laços de amor e fraternidade é para que cada vez mais a gente possa se hermanar, sem rompendo os laços de raça, credo, cor, orientação sexual e tantas outras coisas que nos separam, que nos segregam, que nos dividem. Como a gente cria pontes para que a gente se enxergue como seres humanos, que têm as mesmas necessidades de segurança, de afeto, de realização pessoal, de pertencimento a uma comunidade, de encontrar prazer em servir, em ser parte de uma corrente que é capaz de transformar a si mesmo e toda a comunidade. Como um livro que o André Trigueiro, há pouco, dedicou a um projeto espetacular chamado Fraternidade Sem Fronteira. A força de cada um de nós nessa construção coletiva. Para que a gente tenha essa família universal, primeiro é importante que a gente consiga compreender que esses laços de consanguinidade não acontecem simplesmente por acaso, já que para nós o acaso não existe. Eles são resultados de escolhas de ontem, de hoje, que reverberam no nosso amanhã. Então aqui a gente não está para falar de culpa, castigo, não. A gente está aqui para superar esse conceito e expandir a nossa capacidade de entender que existem resultados que são mais benéficos e positivos e que nos conectam mais fortemente com essa lei de amor, de justiça, de caridade, e tem resultados de naturais das escolhas que fazemos que nos afastam desse caminho. Então, se a gente for pegar um livro interessante também, chamado Renovando Atitudes, a gente tem um capítulo que fala sobre karma e parentela. E ele abre selecionando um capítulo do Evangelho que diz assim: a união e a afeição que existe entre os parentes são indícios de uma simpatia anterior que os aproximou. Também se diz, falando de uma pessoa cujo caráter, gostos e inclinações não tem nenhuma semelhança com seus parentes, que ela não é necessariamente da família. Da família consanguínea, talvez. Mas a gente tem e não conversa muito sobre a família espiritual. Essa que vai nos empurrando para frente, construindo valores cada vez mais profundos sobre o que é ser ético, sobre o que é ser responsável, sobre o que é ser amoroso, fraterno e solidário, o que é ser, de fato, humano. Quando a gente pensa na família e pensa na palavra humanidade, ela tem uma ligação com unidade, um conjunto integrado de seres que se relacionam buscando laços, buscando aprofundar suas relações de afeto, reparar situações que foram conflitantes entre si. E por isso que o lar, nessa experiência primeira, é tão fundamental, porque ali nós vamos construindo as bases de respeito, de tolerância, de amorosidade, no sentido de formarmos seres humanos com qualidade superior. E aí começa a ficar cada vez mais interessante observar como essas leis de amor funcionam desses ciclos de renovação. Pensa que a gente tem o símbolo do infinito, como um 8 deitado. É um símbolo em que a gente encarna, reencarna, avalia, progride. E, ao mesmo tempo, se a gente virar na vertical, a gente tem o símbolo do infinito como se fosse a ampulheta do tempo. Onde no espaço de uma existência, nós temos um período em que a gente pode colher e plantar diversas sementes, mas que cabe a cada um de nós a responsabilidade pela escolha de cada uma dessas sementes. E aí é importante lembrar que se formos reunidos aqui agora,
é porque este é o melhor tempo para solucionarmos esses comportamentos que foram inconvenientes e às vezes continuam arraigados no nosso presente. Posturas de vidas intransigentes e para promovermos nossa transformação interior, fatores imprescindíveis para o crescimento da alma. Olha como o lar é interessante, como ele mistura gerações, como aqueles que vieram primeiro e que nos recebem têm a capacidade de, com a experiência que foram adquirindo ao longo do caminho, tutelar aqueles que renascem nesse braço, nesse seio familiar, para que esses laços de afeto, de respeito, de tolerância, de perdão, possam ir gradativamente transformando ligações que no passado foram de ódio, de ressentimento, de desrespeito. Olha como o amor transcende todas as fronteiras e nos reúne nesse espaço sagrado para que a gente se transforme. E aí a gente precisa considerar que os jovens, depois desse período de reavaliação da espiritualidade, retornam com um novo planejamento também para romper com esses laços, para superar dificuldades, mas contam com a ajuda daqueles que os tutelarão ao longo da vida. Sem que esses que tutelarão ao longo da vida possam transferir para esses as suas dificuldades, mas, sobretudo, ajudar a transcender as dificuldades, construindo pontes entre esse conhecimento novo que está chegando, esse natural questionamento da juventude, de que percebe que existem valores que precisam ser revistos, mas que não precisam macular valores fundamentais, mas que abrem espaços. A gente não está vendo isso na pandemia, a necessidade dessa convivência cada vez mais harmoniosa, respeitando tempos e espaços de vida diferentes, mas que precisam de espaço de comunhão, de convivência harmônica, onde a gente precisa saber ouvir, e a gente sabe ouvir pouco. A gente continua bastante reativo, porque a gente ainda quer impor a nossa opinião, a nossa experiência, esquecendo que esses que estão sob a nossa tutela também precisam de suporte, de educação, que os dê autonomia, segurança, para que eles possam construir de forma segura o seu caminho também. Então, mais uma vez, não se autorresponsabilizar por feitos e atitudes no presente, inocentando-se, lançando desculpas pelos desatinos do passado, é assumir a condição do injustiçado, ou mesmo de vítima. É como afirmar que a divina providência cometeu para com a tua existência uma falta, fazendo-te renascer em ambiente não correspondente ao teu desenvolvimento espiritual, o que logicamente é um absurdo. É um absurdo se nós consideramos que Deus é extremamente justo, benevolente, que nos enxerga como iguais, todos com o mesmo direito, todos com os mesmos deveres, para consigo, para com Deus e para com a comunidade onde vivemos. Então, se a gente for pensar profundamente sobre essas questões, faz com que a gente comece a querer desenvolver em nós maneiras, estratégias de reconhecer comportamentos que são altamente negativos para essas relações sociais. Quando eu me bloqueio, eu quero impor única e exclusivamente a minha vontade, sem considerar que existe um espaço em que no ditado popular diz que o limite do meu direito é onde eu esbarro também no direito do outro. E aí é preciso que a gente chegue a um ponto de negociação, que a gente comece a estender a nossa capacidade de dialogar. Discordar não é brigar. Dialogar é conversar para estabelecer limites possíveis, onde a convivência pode ser a mais respeitosa, a mais fraterna, a mais harmoniosa possível. Como a gente espera construir um mundo mais sadio, mais fraterno, sem considerar que é preciso que a gente olhe para si e para as nossas relações? Nós somos parte integrante do mundo. Não dá para criar um mundo melhor desconsiderando a nossa responsabilidade de transformá-lo, de nos transformar. Mais uma vez, não são situações de vidas passadas que complicam os nossos relacionamentos afetivos, e sim a continuidade dos velhos modos de pensar, das crenças incoerentes e da permanência em doentios pontos de vista de onipotência.
Nós somos seres em construção. Viemos aqui para nos aprimorar, portanto, nós não somos perfeitos. Temos nossas dificuldades, as nossas qualidades, mas temos também muitos defeitos. E a relação com o outro nos ajuda até nisso, porque sem o outro é difícil identificar o que incomoda. Se eu estou sozinho, isolado, o que vai me incomodar? Talvez não me incomode, mas quando eu passo a conviver com o outro e as nossas atitudes, os nossos comportamentos, os nossos pensamentos começam a confluir na convivência, aí nós vamos identificando arestas a serem aparadas, pontos de conflitos que precisam ser solucionados, para que a gente não arraste uma vida inteira de sofrimento. Quando a gente fala que a gente precisa compreender esse espaço, não é que a gente precise que o outro passe por cima das nossas vontades, mas que sejamos capazes juntos de definir os espaços necessários para essa convivência harmoniosa. Autorresponsabilizar-se é uma dádiva que nos confere o poder de criar mudanças, pois geralmente preferimos nos desculpar jogando a responsabilidade dos nossos atos nos ombros alheios, nas vidas passadas, tornando-nos vítimas e eximindo-nos de contribuir com a nossa parcela para eliminar milindres, ressentimentos e antipatias no seio do próprio lar. Se a gente considera que o ontem já passou, e perdoar as nossas dificuldades e as do outro é um importante passo para que a gente se libere dessas cargas do passado e consiga atuar hoje, o que se chama presente. O presente divino de estar vivo e recomeçar um novo dia para construir novos hábitos, novos comportamentos, novas direções que me levem à felicidade, sem desconsiderar que somos cada vez mais felizes, profundamente felizes, quando consideramos nessa equação que quanto mais felizes somos capazes de fazer aqueles que nos rodeiam, mais podemos desfrutar de uma felicidade relativa. Já que nesse mundo de provas e expiações, ainda temos dificuldade de eliminar tudo que nos leva e nos afasta dessas leis de justiça, amor e fraternidade. Ainda temos muitos conflitos internos que nos levam a querer dizer que nós temos sempre a razão, né? E que se algo me contradizer ou se algo me fizer mal, eu naturalmente quero compensar isso de uma maneira ainda torpe, ainda tentando fazer valer a lei do olho por olho, dente por dente, achando que talvez o mal que alguma pessoa me causou possa ser combatido com a minha vingança, com o meu ressentimento, com o meu ódio, com a minha raiva. Não. Jesus já nos disse há muito tempo atrás que não é possível vencer esse ciclo se nós não formos aqueles que hastearmos alguma bandeira branca para dizer: eu não vou continuar com esse ciclo. Eu preciso romper com esse ciclo para finalmente ficar livre e entender como eu posso aparar essas arestas e plantar novas sementes de amor e de afeto. Nesse sentido, fica cada vez mais claro a necessidade que nós temos de valorizar os nossos lares. Ah, Juliana, mas existem lares tão complexos, tão difíceis, onde as relações são tão conflituosas. É verdade. Mas nem por isso, como já nos disse todas essas referências, que seja impossível nós conseguirmos melhorar um pouquinho essas relações. A doutrina espírita, inclusive, não nos aconselha, se esse for o único caminho para evitar um mal ainda maior, que nós nos desvinculemos temporariamente para que possamos amenizar essas feridas, para que a gente possa recomeçar essa caminhada. Se hoje não funcionou, amanhã voltaremos, talvez em outros papéis, para que nós possamos resolver essas pendências que ficaram
da nossa dificuldade, da nossa falta de capacidade naquele momento de transcender, de superar essas dificuldades. E aí, de novo, dizendo, nós não somos apenas um corpo que vai viver 80, 90, quem sabe 100 anos, um século. E qual vai ser a qualidade das nossas relações nesse um século de história? Todos nós temos escolhas. Ninguém está aqui obrigado. Tinha um velho ditado que muitos de nós diziam na juventude, como estavam com raiva dos pais, eu não pedi para nascer. Quando a gente entende que a gente está aqui porque a gente pediu, que a gente precisa recomeçar e reconstruir a nossa história para ser cada vez melhor, melhor hoje do que eu fui ontem, numa perspectiva de ser ainda melhor amanhã, nós pedimos para nascer. Pedimos para nascer, fazemos planos, escolhemos cuidadosamente, conversamos com aqueles que vão nos receber, para que toda essa trajetória seja possível da gente construir novos caminhos e não repetir os velhos padrões. Mas, ao mesmo tempo, se somos espíritos tão antigos, com bagagens extensas de experiências, é possível que a gente repita esses padrões como um reflexo, sem refletir muito. E está aí o valor da autorreforma, quando a gente pensa nessa possibilidade de se autoconhecer, de compreender por que estamos aqui, o que podemos aprender com a convivência familiar, que lições profundas elas podem nos ensinar. Todos nós passaremos por isso. O momento em que nós acabamos perdendo entes queridos em função da história natural da vida de cada um de nós. É um ciclo. Viver, se desenvolver, se avaliar, ponderar a cada estação as nossas escolhas, as nossas responsabilidades, o que deixamos para aqueles que ficam, quem virá depois de nós, que experiências plantamos nesses corações. E essas possibilidades vão se expandindo à medida que nós somos capazes de nos reconhecermos nas nossas diferenças como iguais. E aí a gente vai compreendendo que a vida é extremamente valiosa. E como estamos fechando o mês de setembro, pensamos numa campanha importante sobre a valorização da vida, que é o Setembro Amarelo. E como nós precisamos trabalhar essas relações familiares, porque esses conflitos nas relações humanas levam a gente a estados depressivos, perigosos, que por vezes, de tão difícil, de tão dolorosas experiências, nos isolamos e nos esquecemos do valor da vida, porque nos sentimos abandonados e sozinhos. Nós não estamos sozinhos, nem tampouco abandonados. Mas Jesus e a espiritualidade amiga que nos tutela socorre cada um de nós através da mão amiga daqueles que nos cercam os passos. Amigos, comunidades, familiares. E por isso a importância de nós abrirmos nossas mentes, nossos corações, para desenvolvermos as nossas capacidades de falarmos sobre as emoções, os sentimentos, não acharmos que isso é vergonha ou fraqueza, para que seja possível identificar aonde estão esses nós que fazem com que essa água fique parada, lodosa, e a gente vá criando dores no nosso corpo, que vai piorando o nosso estado físico, emocional, de lidar com as intempéries naturais da vida, dos desafios que nos são impostos, para que a gente possa crescer e amadurecer. Pensa sobre isso hoje à noite. Pensa quão valioso é ter não apenas a casa física para te proteger,
mas um lar. Porque por mais difícil que seja a convivência, não estar sozinho e ter a presença física de outras pessoas ao seu redor, que te deram a vida, que dão suporte à sua vida, mesmo com discórdia, ainda é muito melhor do que viver isolado, sozinho, indiferente. As possibilidades de florescimento através do amor. Eu não me lembro, mas há um estudo há pouco que a gente fez também nessa casa, a gente falava sobre a importância de florescermos aonde formos plantados. Então essa é a grande mensagem que fica. Vamos aproveitar os nossos lares, as nossas famílias, para que a gente possa aprofundar esses laços de afeto, mas para que a gente possa florescer e frutificar nesses solos sagrados. Que a gente possa agora ouvir a nossa querida irmã com a psicografia da noite de hoje. O amor do Pai está sempre junto de nós, apesar dos acontecimentos onde estamos, num grande colégio onde todos temos provas a passar, para cada vez mais, em nossas reencarnações, podemos ter conseguido ter ido para um outro grau. Somos crianças para o Pai, e Ele sabe o nosso crescimento. Que sejamos firmes e com fé. Muita paz, o irmão.